Bom, tá aparecendo aí para vocês, né, que tá gravando. Então, oficialmente, boa noite. Eu queria, antes de começar aqui, que eu talvez tenha que me movimentar aqui, eu não consigo ficar muito tempo sentada. Estou com a coluna um pouquinho ruim, então não estranhe se o computador começar a mexer, eu vou lá para a cozinha, que eu fico em pé e consigo botar o computador ali para vocês me verem bem. O Rodrigo organizou um pouquinho as conversas, né, que vocês trocaram ali, eu não consegui entrar mais para interagir e responder, então acabei aguardando para a gente falar hoje. Antes de começar aqui por tudo que vocês colocaram, eu estou atendendo muitas crianças realmente com introdução alimentar, e aí quem está nos vendo agora, né, que eu acho que ninguém aqui está em introdução alimentar própria, bom, algumas estão, outras não. Mas o que eu queria dizer, e aí para quem também vai nos assistir posteriormente, uma criança, assim como a gente adulto, quando vai comer, precisa de uma estrutura ergonômica para comer. E às vezes eu vejo vídeos e mesmo na minha experiência com crianças pequenas na família, né, o não cuidado ou observância em apoiar os pés da criança. Então, mesmo os maiores, né, que estão sentados numa cadeira e não alcançam o pezinho no chão, idealmente nós deveríamos arrumar um jeito de apoiar os pés para comer, tanto a gente adulto quanto as crianças. Porque ao a gente apoiar os pés, isso vale muito mais para a introdução alimentar do que para crianças maiores e para os adultos, mas vale para nós e para os maiores também. A hora que a gente apoia os pés, especialmente dos bebezinhos, a gente dá mais estrutura de coluna, a gente dá mais estrutura para os órgãos se assentarem com a força dos músculos que a gente ativa, simplesmente ao apoiar os pés na cadeirinha, né? Então, para quem está ainda na fase da introdução alimentar aí, bebezinho até 1 ano, nesse começo, então procurem colocar cadeirinhas aonde a criança tem a possibilidade de tocar o pezinho em alguma superfície. Se a estrutura da cadeira não for compatível, é só pegar toalha, almofada, cobertor, mantinha, essas coisas, fazer rolinho e colocar por baixo para que a criança possa apoiar os pés e daí ter essa coluna mais ereta, os músculos todos ativados por conta dessa presença. Experimentem vocês, sentar numa cadeira e ficar com os pés balançando, ou sentar numa cadeira e apoiar o pé no chão. É muito diferente a estrutura muscular que a gente ativa em abdômen por conta da estimulação de coluna, tá? Eu vi uma postagem no Instagram e confesso que eu não fui pesquisar mais a fundo, mas fez muito sentido para mim, muito sentido mesmo, e eu vou dividir com vocês, mesmo não tendo pesquisado. Se alguém já tiver alguma ideia aí, já tiver lido a respeito, da criança ficar com o pezinho descalço para comer, que a aceitação alimentar melhora. Então, crianças que estão com meinha ou com algum tipo de sapatinho, né? Mesmo esses bem molinhos, pantufinhas, quando a criança fica descalça, o relato ali é que melhorava a aceitação alimentar. De novo, eu não fui pesquisar a respeito, eu não tenho mais um neném pequeno para fazer essa observação, mas deixo aí a recomendação para vocês observarem isso. Se muda alguma coisa, porque o sentido que fez para mim foi qual? Isso, a gente consegue experimentar isso na gente mesmo. A diferença da gente tocar o pé no chão com meia e sem meia. A gente tem uma percepção muito maior de temperatura, de presença de micropartículas, e o nosso pé é muito enervado, né?
Então, pode ser que faça sentido nesse aspecto, como introdução alimentar é uma experiência sensorial, né, sensorial de todos os órgãos do sentido, e o sentido tátil é também uma grande variável quando a gente permite que a criança toque os talheres, toque o alimento, tenha esse contato com as mãozinhas, né, a pele, eventualmente vai comida na cabeça, por que não no pé? Por isso que para mim fez muito sentido. Então, deixo aí a sugestão para vocês observarem nessa fase de introdução alimentar aí, nos menorzinhos mesmo, né? Esse que ainda está no processo de aprendizado aí até um aninho, um ano e pouquinho, 6 meses nem se fala, né? Que é realmente o início, tá? Então, fica essa recomendação, porque eu acho que faz muito sentido. Tanto apoiar os pezinhos, isso eu já falo, né, na introdução alimentar, às vezes eu esqueço, ontem eu dei uma orientação e depois que acabou, falei tanta coisa que acabei esquecendo de falar isso. Então, aqui vou deixar gravado e também vou ver se arrumo de escrever isso para poder replicar. Dito isso, algumas perguntinhas aqui rolaram, né? Então, a Bruna perguntando sobre esse comecinho da introdução alimentar, quando a criança está com um pedacinho de comida na boca, não engole e nem cospe, se a gente tira ou deixa. Caso pareça irritada com isso, se é melhor tirar. Então, veja só, a tendência é a gente aguardar o tempo da criança. A criança pôs a comidinha na boca, às vezes demora mesmo para aquele alimento passear na boca. Lembrem que existe um aprendizado motor envolvido. A língua da criança, ali perto dos 6, 7, ainda nesse comecinho de introdução alimentar, que fazia um movimento só de mamar, né, um movimento para frente e para trás, ela passa a ter estímulos dentro da boca para lateralizar, para enrolar. Ainda não tem dentinho, mas pensa na gente adulto, que a gente pega a nossa língua, leva lá no dente de trás para tentar tirar um restinho de alimento que ficou. Então, tudo isso é um aprendizado motor que a gente desenvolveu, né? E que a presença do alimento em pedaços é o que vai proporcionar essa movimentação muscular de todos os músculos envolvidos na boca que a gente tem, né, os mastigatórios, o masseter, até a musculatura temporal, quando a gente mastiga, esse músculo mexe também. A própria língua, que é um grande músculo. Então, eu diria para deixar o alimento na boca, né, a criança está autônoma ali, ela está comendo com supervisão, então eu não vejo necessidade de tirar, a não ser, e aí vocês podem ficar atentos, né? Se eventualmente a comida grudou, sabe assim, quando um pedacinho de alface gruda no céu da boca, já aconteceu comigo, Gi, certamente já aconteceu com vocês, de grudar uma folha ou grudar algum alimento que você fica incomodado com aquilo, tirar, e às vezes você enfia o dedo na boca mesmo para ajudar a retirar, tá? Então, se a irritação da criança aparecer, eventualmente pode ser o caso, dependendo do que vocês ofereceram para o neném comer, tá? Aqui veio uma série de perguntas que vocês interagiram bastante sobre receitinhas, mas eu queria pular um pouquinho isso aqui e já volto para cá. Vocês também falaram de desmame, que eu vi um negócio bem simples de responder, que é a Paula que perguntou. Por que, né, de não dar suco para beber? Porque isso é uma pergunta bem pontual e é única, assim, não teve interação, e eu queria já responder. Então, veja só, quando eu consumo uma laranja, quando eu resolvo comer uma laranja, eu vou comer uma laranja. Essa laranja vai ter fibra, essa laranja vai ter a estrutura dela preservada. Se eu resolver tomar um suco de laranja, eu não vou mais comer uma laranja.
eu vou provavelmente utilizar várias laranjas para poder extrair o suco. E na extração do suco, por mais que a gente não coe o suco, a gente perde todo aquele bagaço a hora que a gente está espremendo, né? E o suco de laranja é muito clássico, né? Um dos sucos, acho que mais comuns de se pedir em restaurante, de oferecer. Na minha época, o Rodrigo, coitadinho, recebeu suquinho de laranja lima quando era pequenininho. Por quê? Porque há mais de 30 anos a gente fazia assim, eu aprendi assim na faculdade. Naquela época não tinha ainda uma recomendação clara para não oferecer suco de laranja, e era suquinho de laranja lima ainda. Então, quando a gente extrai o suco de uma fruta, e aí a laranja é a mais comum, a gente retém todo o bagaço ali. E as fibras são um elemento que vão ajudar na absorção da glicose vindo daquela fruta, tá? O suco, nem para a gente seria assim algo que, nossa, tipo, vamos tomar suco. Entre tomar suco e comer a fruta, certamente é comer a fruta, tá? Então, é mais por uma questão de quando a gente oferece um suco, eu estou concentrando a glicose, a frutose, a sacarose, que é o açúcar da fruta. A sacarose é a combinação da frutose com a glicose, né? Então, sacarose é um disacarídeo, que vem dois monossacarídeos, a glicose e a frutose. A combinação desses dois monos forma um di que chama sacarose. A sacarose, ela tem a propriedade, por ser um açúcar muito simples, de elevar a minha glicose no sangue mais rápido. Isso não é interessante. Isso é interessante, por exemplo, uma pessoa que é diabética, está com uma crise de hipoglicemia, aí o que a gente faz? A gente dá um elemento mais simples, um açúcar mais simples, um suco de uva, que assim, é uma coisa mais rápida, né? Não tem que espremer a laranja, uma água de coco, uma água com açúcar misturado, se eu não tenho nada disso. Então, é um recurso que eu quero elevar a glicemia muito rápido. Isso é numa situação de emergência. Fora esse cenário, dificilmente eu preciso elevar a minha glicemia com rapidez, tá? Então, a gente não dá suco para a criança por conta desta concentração da sacarose e, portanto, um potencial de elevar a glicemia mais rápido. E segundo, porque eu perco fibras e perco a estrutura de um alimento integral. Para uma criança pequena, o que eu quero é que ela tenha um aprendizado alimentar, desenvolvendo esse aspecto de o que é um alimento, como é esse alimento. Eu não sei se vocês já viram, aí deixo aqui, acho que o Rodrigo pode anotar depois para mandar para vocês, o documentário, nem sei se a gente já mandou, o Rodrigo certamente vai saber, o documentário Muito Além do Peso. É um documentário muito, muito, muito legal de se assistir, porque fala de aspectos de doenças em crianças que não deveriam acontecer. Crianças com obesidade aos 4 anos. A cena inicial do documentário é um menininho que mora provavelmente na região norte do país, que é a região de Palafita. Eu me lembro que eu fiz uma associação que o menino com 4 anos tinha o meu peso. Acho que eu, com 4 anos estava pesando 46 quilos, 49 quilos, uma coisa assim. Eu associei assim, falei, nossa, a criança tem quase o que eu peso, né? E, se não me engano, ele tinha doença pulmonar, ou ele tinha alguma doença do aparelho cardiovascular por causa da obesidade. Então, o que eu estou falando tudo isso por causa desse aprendizado dos alimentos, e é muito legal porque nesse documentário as crianças mostram a entrevistadora mostra uma batata. As crianças não sabem o que é. Uma batata, gente. Só que aí mostra o pacotinho da Ruffles, todo mundo, batata, batata, batata. E depois rola, assim, uma série, pega um chuchu, uma berinjela, uma beterraba, nem sei quais são os alimentos que a entrevistadora pega, as crianças não conhecem, não sabem. Então, é importante a criança ter contato com esse alimento integral, deixar a criança ver o que é uma laranja, venham da feira, do sacolão, coloquem esses alimentos
pode lavar, porque certamente a criança vai querer botar isso na boca, então higieniza o alimento e deixa um cacho de banana, deixa uma berinjela inteira, um tomate inteiro, deixa uma cabeça de repolho, deixa uma cabeça de brócolis, para a criança tocar, sentir, ver e ter a informação. Isto é repolho, isto é acelga. Papai vai cozinhar, vai refogar uma rúcula para você, tá? Então, a questão é o suco, mas é por isso, assim, a gente não dá nem suco verde para a criança, sabe? Suco verde antioxidante, suco vivo, suco... Sim, mas de novo, eu perco a fibra, eu perco todos esses elementos. Não quer dizer que é proibido dar suco. Vocês vão com a criança no fim de semana, passear num parque, pegou uma água de coco, o pai, a mãe, pegou um suco para tomar, não tem problema dar um pouquinho para a criança, isso é um evento. A questão é não fazer isso no dia a dia, tá? Acho que foi, quem levantou a mão foi a Érica? Diga, Érica, pode falar, querida. Oi, Ana. Você já respondeu a minha pergunta, que eu ia fazer a pergunta sobre dar para crianças, não sei a idade correta, mas dar sucos de vegetais e legumes misturado com uma fruta, prensado a frio. Mas você falou que nem suco verde é recomendável, né? Seria minha pergunta, se poderia dar a partir de qual idade? Veja, pensa comigo, né? Eu vou fazer um suco, vou extrair e vou tirar a fibra que tem ali, né? Eu não vou dar um suco sem coar para a criança, por exemplo, porque aí eu encho assim. Pensa se eu sei que você faz suco de vegetais, né? Você faz ali, fica a fibra ali. A gente não quer perder essa fibra. Então, a gente que é adulto vai aproveitar, vai tomar o suco na sua estrutura integral. A criança, se der, vai encher a barriguinha dela de fibra, que é o mesmo princípio que a gente fala da proporção do pratinho. Os legumes e verduras não devem ultrapassar 1/3 do prato em relação aos cereais e às leguminosas, justamente pelo alto teor de fibra e baixa densidade energética. Então, numa coisa eventual, tipo, a mamãe Érica está tomando um suco e saiu para fazer uma caminhada, e aí o neném vai tomar um pouquinho do seu suco, mas é um evento. Na rotina, não, a gente não dá mesmo nem suco de vegetais. É melhor que a criança aprenda a comer o brócolis, a comer a couve, a comer a cenoura, a comer todos os alimentos na forma integral. Tá? E isso, gente, é bem importante, assim, nessa fase de introdução alimentar, e não limitem a introdução alimentar nesses primeiros 6 meses aí, até 1 aninho. Essa introdução alimentar é uma coisa estendida. Muitos de vocês vêm e trazem, né, olha, tá com 8 meses, ainda não tá com muito interesse de comer, depois o desinteresse que acontece, né, depois aí talvez de 1 ano e meio, 2 anos, que é por outra razão. Mas nessa fase de aprendizado, até por volta dos 5 anos, a criança é uma esponja. Tudo que a gente puder ajudá-la a aprender em termos de autocuidado, autorrespeito e respeito ao outro, cidadania, lidar com as emoções e lidar com a comida também. A gente fala, né, que tem esses primeiros 1000 dias, que são os meses da gestação, né, os 270 dias da gestação e os 2 primeiros anos de vida. A gente fala que essa é essa fase de ouro da criança, com várias possibilidades de estímulos de genes protetores positivos, e ao mesmo tempo o silenciamento desses genes que não são tão benéficos, né, o que poderiam expressar doenças no futuro. Então, as escolhas alimentares que a gente faz nessa faixa da vida da criança são importantíssimas. Daí, o papel dessas crianças serem transformadores nas nossas vidas em termos de escolhas alimentares. Tá bom? Então, eu queria adiantar um pouquinho aqui nessa questão do suco, né? Que eu acho que é algo bem importante. Aí vou voltar um pouquinho, que aí vocês trocaram sobre
A Clara falou, tenho tentado fazer várias receitas para minha filha, mas ela tem aceitado mais aveia, seja mingau ou panqueca. Alguma fruta também, mas comida, arroz, feijão, mesmo de forma de hambúrguer, não aceita. Alguém passou por isso ou tem alguma ideia do que eu posso fazer? Aí várias de vocês, vários, né, interagiram aqui, questão de bolinhos, às vezes come tudo, às vezes não faz. Então, a Luciana, a Milena, a Cris falou que faz panqueca. Deixa eu ver aqui, vou ler de novo, que eu li, mas eu quero ler. Alguém perguntou se na panqueca dá para substituir banana por maçã. Então, assim, gente, olha, a gente tem que contextualizar algumas coisas, né? Se a introdução alimentar foi feita de forma adequada, porque existem contextos onde isso não acontece, né? Por alguma razão, essa criança não foi exposta a todos os grupos alimentares. Hoje mesmo atendi uma família, a gente ainda não deu verdura, né? Tá com quase 9 meses o neném. Não deu verdura. Então, tem que dar verdura logo no comecinho, a gente faz uma verdura cozidinha, a verdura que eu falo é folha. Então, a criança precisa ser exposta aos vários grupos e ser respeitada se ela ainda não está interessada no alimento. Ela está ganhando peso, ela está com a estrutura de leite materno e na ausência dele de fórmula infantil, a gente deve continuar assim, sem criar tanta angústia, porque a maioria aqui de vocês, né, assim, a esmagadora maioria, é vegetariana, tem alguma opção pelo vegetarianismo, veganismo, alimentação baseada em plantas, e talvez aqui pudesse levantar a mão quem não sofre pressão de familiares e de pediatra e de vizinhos e de amigos e de alguma coisa sobre essa escolha alimentar. E aí fica mais angustiante ainda, porque a criança não come, meu Deus do céu. Se desse uma carne, essa criança estava melhor, estava comendo, estava isso, estava aquilo. As crianças têm o seu tempo de aprendizado. O comer, quanto mais angustiado a gente fica, mais angústia a criança percebe, não de uma forma direta, mas de uma forma indireta, né? Essa aflição que a gente tem, muitos pais, eu percebo aflição com engasgo, por exemplo, e aí a minha lição de casa que eu tenho passado é maratona, né? É tipo Vegflix de reflexo de gag, é maratonar vídeos de reflexo de gag para pegar segurança, porque nós, pais, somos o porto seguro dos nossos filhos. Se por um acaso os nossos filhos veem a gente agitado, preocupado, ansioso, angustiado, com um gag que acontece, qual vai ser a percepção? Nossa, se isso acontece comigo, eu preciso me desesperar, porque mamãe está desesperada, papai está desesperado. Então, a aceitação da criança deve ser recebida com mais calma. A gente, de novo, tem essa pressão por aceitação, porque a criança tem que comer, mas em última análise, ela está acompanhada por pediatra, está acompanhada por mim, né? A gente está olhando isso, está ganhando peso, está se desenvolvendo, dá para ir, dá para ter paciência. Eu peguei uma criança esses dias que os pais deixam ela na escola por uma situação de necessidade mesmo, né? Os pais trabalham o dia todo, a criança precisa ficar numa creche. E a creche não estava alimentando a criança adequadamente, então a criança não estava recebendo os alimentos de uma forma equilibrada. Então, não só a criança não ganhou peso, como perdeu peso. Uma criança ali com, acho que era 9 meses, por aí, por volta de 8, 9 meses, mais ou menos. Porque a escola não estava dando. Então, veja, se existe uma situação como essa que os pais não têm controle, o cuidador,
e no caso nesse caso específico, o cuidador é a instituição tem que ter elementos para dar essa estrutura da criança comer, tem que dar esse aprendizado, tem que dar o exemplo, né? E um ponto positivo que eu vejo de crianças que vão para a creche, que vão para a escolinha, que vão para isso, é o contato com outras crianças e uma vendo a outra comendo. Acho que muitos de vocês devem ter passado por isso, assim, meu filho, minha filha passou a comer um pouquinho melhor, ou na escola come bem, em casa quase não come. Às vezes até por causa dessa relação mais estressante de preocupação dos pais. Legítima, né? Nós, como os pais, a gente se preocupa mesmo, mas às vezes um pouco além, talvez pelas pressões externas que a gente tem em relação à escolha alimentar, a não ter carne, muitas vezes não ter ovo, não ter isso, não ter aquilo, tá? Então, veja como a criança prefere. Vejam isso que eu falei de botar o pezinho da criança apoiado, e agora essa questão da meia, né, do pezinho descalço. Busquem alternativas, vê se a criança gosta de ser mais autônoma e pegar o alimento com a própria mão, ou na colherzinha, ou se a criança não quer pegar na colher e você tem que tomar essa iniciativa, tá? Não tem receita de bolo, eu vi assim, vocês trocaram, né? Cada um de vocês trocou aqui o que é que faz, mas cada bebê é um bebê. Tem crianças que vão assim, com 6, 7 meses já bater um pratão, tem crianças que vão começar a se interessar lá por 9, 10 meses, um ano. E aí realmente assim, fica todo mundo muito preocupado, né? Quando o interesse é muito pouquinho, o pouco que a criança recebe, a gente tem que garantir que tenha uma densidade energética um pouco maior. Então, nesse caso, a gente, para muitos de vocês, eu já recomendei colocar mais óleo, mais castanha, mais oleaginosa, que é algo que aumenta a densidade de caloria e não aumenta volume. Pensa comigo, eu boto arroz e feijão no meu prato, uma colher de arroz, uma colher de feijão. Se eu quero aumentar a caloria ali, eu jogo azeite. O azeite não vai aumentar o volume, mas vai aumentar a quantidade de caloria ali. Então, é um recurso, quando o bebê ainda está comendo muito pouquinho, a gente colocar um pouco mais de gordura. O azeite é uma alternativa, o óleo de linhaça, que já acaba trazendo um segundo benefício, né, que é a ingestão do ômega 3, eventualmente as castanhas, raladinha, ou pilada, ou processada no multiprocessador, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que vocês colocaram. Deixa eu ver, eu vi que tinha alguma coisa no chat. Deixa eu... Ah, a Dani falando, né, que não conseguiu apoiar o pezinho da Violeta. Tenta assim, colocar mantinha, alguma coisa, ou mesmo estudar uma outra cadeirinha. O açúcar que não é recomendado para bebê até 2 anos. Gostaria de saber até que ponto substitutos do açúcar são de fato saudáveis. Frutas frescas e secas como banana, maçã, tâmara, imagino que seja ok. Mas e no caso do leite de coco em pó? Maçã em pó, eu nem sabia que existia maçã em pó, mas encomendei outro dia de um bolo sem açúcar e vi que levava maçã em pó. Tá, então veja só. Então, respondendo a pergunta do açúcar, né? A gente vai usar realmente o substituto de açúcar é fruta fresca e, no máximo, fruta seca para as crianças até um pouco maiores. Os pequenininhos não precisam comer tâmara. Pensa assim, até um ano, de novo, até um ano não é assim, fez um ano, virou uma chave, né? Mas até por volta aí, esses primeiros 6 meses da introdução alimentar, é comida simples, não precisa de panqueca, não precisa de quiche, não precisa de bolinho. O bolinho, o máximo é na questão de fazer pelo BLW, fazer os bolinhos de leguminosas, bem nesse comecinho, até que a criança ali por volta dos 9 meses tenha a condição de fazer a pinça, e aí ela pode pegar o grãozinho do grão de bico, o grãozinho
do feijão e os pedacinhos de tofu e tudo mais. O arroz ainda é bem difícil de pegar, porque é menorzinho, então fazer bolinhas, né, fazer bolinhos nesse sentido, é mais a forma de apresentação do que a preparação em si. Então, a gente não dá fruta seca, essas coisas. Vai fazer, assim, um bolo de aniversário do primeiro ano de vida? Pode fazer bolo de fruta, que é pegar, por exemplo, uma melancia, fazer a base, depois fazer outra base de melancia, espetar uva, espetar banana, espetar morango, vira um bolo super bonito e que dá para absolutamente todo mundo comer, porque é só fruta. Mas a maioria não faz assim. Eu vi uma mãe só que fez, ela chamou de bolancia, né? Vocês devem ter visto isso, esse nome já, bolancia. Mas aí, quando faz festinha de um ano, que faz docinho, aí faz aquelas bolinhas de tâmara com castanha de caju, faz um bolo que vem adoçado, e no caso aí a Dani falando que veio adoçado com maçã em pó. As pessoas inventam de tudo para poder fazer adoçantes para bebês, né? Isso é um mercado, gente. Mercado, assim, gourmet, gastronômico, para qualquer faixa etária, é um mercado. Até pouco tempo não se ficava comemorando mêsversário, agora faz mêsversário, né? Então tem bolo todo mês, e aí já peguei mãe assim, aumentando o peso, porque tem bolo de mêsversário todo mês. Fica até engraçado um pouquinho isso, né? Aqui, a Dani está perguntando de leite de coco, essas coisas, não tem necessidade, tá? O Ministério da Saúde fala que até está colocado aqui, até os 2 anos. Até os 2 anos é uma recomendação populacional. Tanto que eu recebo pais no consultório que falam, ai, nossa, não vejo a hora de dar 2 anos para dar açúcar. Eu não sei qual é a pressa de dar açúcar para a criança, porque ela vai conhecer isso um dia. Lamentavelmente, como a gente conhece e a gente fica com o nosso paladar mais tentado para esse sabor, né? O sabor doce do açúcar mesmo. Então, 2 anos é uma recomendação populacional. Dá para a gente poupar a criança por muito mais tempo. A questão é que é difícil, né? Porque tem forças externas, a geração, por exemplo, dos meus pais, mesmo a minha geração, né? Que eu tenho idade para ser avó, é uma geração que ainda quer enfiar docinho na boca da criança, né? A geração da minha mãe, que é de 77 anos, aí realmente é uma geração que dá doce, que são as bisas de hoje, né? Dá doce para a criança. Eu não sei, é um prazer dar doce para a criança, dar brigadeiro, dar chocolate, dar balinha, dar jujuba, dar dadinho, dar essas coisas. Poupem os seus filhos de açúcar, do máximo que vocês conseguirem, porque uma hora vai acontecer, e não é uma coisa boa mesmo. A gente sabe, né? A gente é um país, assim como a gente imita tudo que vem dos Estados Unidos, com um alto índice de sobrepeso e obesidade, doenças crônicas não transmissíveis, aí, doenças cardiovasculares, são doenças do estilo de vida, doenças de erros alimentares, de falta de exercício, de tela, né, de muito uso de tela, de ficar assim com controle remoto. Então é bem importante essa reflexão que a gente precisa fazer. Até que idade não devemos dar o suco? Não tem necessidade, Dani, de dar suco. Pensa bem. Use o suco como um recurso extra, pontual, de vez em quando, mas não entre com suco na rotina, tá? Nesse sentido, se for um uso pontual, tá ali, 2 anos de idade, tá passeando no parque, saiu um final de semana, foi comer fora, assim, vou comer num restaurante. Não precisa pedir suco no restaurante, né, gente? A gente não deve, assim, quer tomar alguma coisa na hora da comida que não é proibido tomar. Toma água, não precisa tomar suco, tá? Então, não tem exatamente uma resposta até quando não deve dar suco. A gente deve partir do princípio de não dar e usar isso, eventualmente, bem pontual.
A Ana perguntou, se a pergunta é repetida, você falou do óleo de linhaça, poderia dar outros óleos possíveis também para a introdução alimentar? Tá, já falo. Quanto de açúcar é passado pelo leite materno? Então, Érica, né, eu vou responder esse do açúcar, porque está correlacionado com o que eu estou falando, e depois eu respondo da Ana, sobre o óleo de linhaça. O açúcar não passa pelo leite materno. Você não tem um leite materno mais, entre aspas, açucarado, pelo fato de você comer mais doce ou não. O seu nível de glicose no sangue não vai alterar a composição de açúcares do leite materno. Uma coisa que muda mais quando a gente pensa nesses macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, são as gorduras, o tipo de gordura. Então, se uma mãe come, uma mulher que amamenta, come muita gordura saturada, e no reino vegetal é basicamente coco e palma, eu vou ter um teor de gordura saturado maior no leite materno. Se a mãe não consome muita gordura saturada, ou, então, no caso dos veganos, né? No caso das lacto-vegetarianas, né? Ou ovo-lacto-vegetarianas, a gordura saturada pode vir dos ovos e dos laticínios. E as onívoras vêm das carnes. Alimento de origem animal tem gordura saturada, o coco, a palma, que é também uma forma de coco, e o dendê. Então, no caso de uma dieta vegana, seriam só esses 3 últimos, tá? Se não consome muita gordura saturada, a predominância é de gordura insaturada. E aí eu posso ter essas poliinsaturadas, que são mais a categoria do ômega 3, do ômega 6, e das monossaturadas, que é mais no tipo do azeite, do abacate. Então, essa é a grande diferença, tá? Então, tem mais ou menos gordura saturada na alimentação, mas açúcar em si, pode comer o seu chocolate tranquilinha, um docinho de abóbora, um doce de banana, isso não vai fazer mal para o seu bebê, tá? E aí, que a Ana perguntou, né, se eu falei do óleo de linhaça, o que eu falei do óleo de linhaça, eu não sei, Ana, que horas que você entrou, mas eu estava falando quando a gente quer aumentar a densidade energética do pratinho de comida da criança, um recurso que a gente utiliza é colocar mais óleos. E aí o óleo, por exemplo, recomendado seria o azeite ou o óleo de linhaça, que aí já faz as vezes do ômega 3, tá? Eu, pessoalmente, acho que o melhor óleo para a gente cozinhar é o azeite mesmo. Muita gente fala, pode aquecer o azeite. Quem participou do Nutripapo lá geral, aliás, quem é novo aqui, eu convido a participar lá, vocês estão super convidadas, não é para estar nesse grupo de mamães aqui, que não pode entrar lá, pode entrar lá também. Lá eu já falei bastante sobre essa questão dos óleos em geral, que óleo utilizar, qual é o problema do óleo, o não problema do óleo. O Rodrigo guardou todas as gravações, então dá para acessar tudo isso. Mas eu, pessoalmente, acho que um bom óleo para a gente ter na nossa cozinha é o azeite, e aí o óleo de linhaça, no caso específico das crianças, é o recurso do ômega 3. Para os adultos, a gente pode usar a sementinha de linhaça ou de chia, mas para criança, bebezinho e crianças assim menores mesmo, até a idade, começo da idade escolar ali, até uns 8 anos, quando já está maior, está mais robusto, e ainda assim, está lá com seus 8 anos, mas é uma criança mais magra, não ganha peso com muita facilidade, aí a gente ainda prefere dar na forma de óleo, porque quando a gente usa a semente traz muita fibra, e aí a fibra ingerida na quantidade, né, a fibra da linhaça, ingerida nessa quantidade, que seriam pelo menos 2 colheres de sopa, vai eventualmente proporcionar uma saciedade mais precoce, e aí a criança comeria menos alimentos com carboidratos, com proteínas, do reino vegetal seria tipo menos arroz com feijão, tá? E aí isso pode implicar em ingerir uma quantidade de calorias menor do que a necessidade. Então foi isso que eu
que eu falei. E aí, os óleos para introdução alimentar, Ana, dá azeite e óleo de linhaça, basicamente. Então, o óleo de criança seria ok? Seria sim. Ele tem um gostinho, né? É gostosinho. Eu já falei para vocês, né? Eu sei que a Ana passou em consulta comigo gestando, do consumo do gergelim por conta do cálcio. Mas o óleo de gergelim não tem cálcio, ele só vai ter a gordura. O cálcio vai ficar no bagaço, né? Que seria produto da extração do óleo ali. Então, pode dar o óleo de gergelim. Se eu for pensar numa característica que os óleos têm, que é esse equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, o óleo de gergelim não é um óleo que tem um bom equilíbrio entre esses dois ômegas. Tem muito ômega 6 e pouco ômega 3. E eu preciso ingerir o ômega 3, mas a nossa população ingere muito o 6. E a hora que ingere muito o 6, eu desequilibro o 3, porque os dois são processados na mesma via. Então, eu tenho que aumentar a ingestão do 3 e diminuir do 6. O gergelim tem muito do 6. E quem tem um bom equilíbrio entre o ômega 3 e 6 é o azeite, porque ele tem muito mais ômega 9, e aí a relação ômega 3 e ômega 6 dentro da composição das gorduras do azeite acaba ficando interessante. Por isso que eu acho que em termos de sabor ele é interessante, ele é interessante em termos de ponto de fumaça, porque falar, não pode aquecer o azeite que estraga o azeite, não é verdade. Você teria que deixar colocar o óleo na frigideira, né, acender o fogo, deixar a frigideira lá até sair a fumaça para daí botar o alimento. Eu acho que nenhum de vocês faz isso, né? Então, não tem problema realmente aquecer o azeite, tá? Eu acho que é isso. Imagina. Vamos lá. Outra questão aqui das receitinhas, desmame. Saiu um tema agora sobre desmame, né? A Fabiana falando. Peço licença para fazer uma pesquisa aqui no grupo, caso uma mãe tenha passado. O neném está com 1 ano e 7 e tem resistência aos alimentos, depois de tentativa, para que comece o desmame. Então, aqui está ela trazendo essa questão do desmame, aí a Samanta fez a contribuição para o desmame, a Karine também falou, né? Deixa eu só passar aqui para não ficar lendo em voz alta. A Milena colocou um livro aqui sobre desmame. Eu não conheço esse livro, tá, gente? Não li a respeito. Veja só. Os bebês podem ser convidados a fazer o desmame noturno se está indo tudo bem com ganho de peso, de estatura. Por volta de 1 ano, não tem a necessidade de amamentar. Pode amamentar, mas às vezes eu vejo mães assim, numa condição física muito demandante, assim, muito cansada, porque com privação de sono, imagina, né? 1 ano com privação de sono, fora toda a questão de sono que envolve durante a gestação, porque a gente fica mais pesada e acorda e não sei o quê. Então, desmamar, eu vou refrasear, o desmame, ele deve acontecer, qualquer desmame, o noturno e o desmame definitivo, quando na relação mãe e filho existe algo que não está bom para uma das duas partes. A gente sabe que o aleitamento materno ele deve ser encorajado a se estender, inclusive depois dos 2 anos. Não tem problema algum a criança mamar depois dos 2 anos. A questão é, a criança está mamando de noite e isso está impactando o sono dela durante o dia, mas não é só isso, porque isso tem uma dinâmica da casa por detrás disso. Quem cuida, os pais que trabalham, fica numa instituição ou não, tem vários fatores. A gente não pode só olhar isoladamente a questão de mamar ou não mamar de madrugada, se atrapalha ou não atrapalha
a alimentação durante o dia, tá? Não necessariamente tirar o mamar noturno vai fazer a criança comer melhor durante o dia. Isso pode acontecer, eventualmente pode não acontecer. Tem até um comentário aqui que eu queria achar, que eu tinha lido. Só um minutinho, gente, que eu queria fazer um comentário sobre o que foi escrito aqui. A Karine está até falando assim, né, se está fazendo alguma coisa errada, assim, a gente nunca fala, faz nada errado. A gente, assim, não escolhe, pensa, porque eu sei, assim, essa culpa materna que a gente tem. Gente, aconteceu alguma coisa, é culpa minha. Tudo é culpa da mãe. Assim, a gente parece que vem com manual de culpa, né? Não tem nada que a gente faz errado. A gente sempre está escolhendo fazer o melhor para o nosso neném, para o nosso filho, né? Às vezes, mais para frente a gente enxerga e fala, putz, não sabia e fiz de outra forma, isso não favoreceu. Aqui estou falando como mãe também, porque também passei isso ao longo da vida, né? Se libertem de culpa. Se a gente viu hoje que a gente fez alguma coisa errada no passado, a gente fez com a melhor das boas intenções. Não foi com o objetivo de fazer o pior para o nosso filho, escolher o pior. Tem duas opções. Qual é a pior? Deixa eu escolher a pior. Nunca, nenhuma de nós, né, nem os pais que estão envolvidos aí, mas a mãe na questão do aleitamento e de todas as outras situações, a gente nunca escolhe o pior, tá? Então, no processo de desmame, a gente tem que considerar assim, tá bom para a mãe? Tá bom para o neném? Tirar a mamada noturna não vai necessariamente melhorar a ingestão alimentar. O que pode acontecer, e eu falo muito nas consultas individuais, já devo ter falado para alguns de vocês. Cuidado para não deixar o neném dar uma super mega mamada perto da refeição. Não está proibido amamentar antes da refeição. Mas veja só, se a criança enche a barriga de leite materno, ela não vai ter apetite depois. Então, acertar esses horários da mamada pode ser muito útil para a questão da aceitação alimentar. E também esse componente emocional que envolve tudo isso, né? Uma mãe cansada, que está lá com o peito pendurado, né? Quem deu o peito sabe como é ficar com o peito lá pendurado o tempo todo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui em relação à amamentação, e aí vocês podem ir escrevendo no chat enquanto isso. Ainda não achei exatamente o que eu queria ver. Até assim, o que a Fabiana falou, né? Eu não gostaria de desmamar e é necessário que ele esteja se alimentando bem. Não posso prejudicar minha criança, então decidi começar o desmame diurno. Não necessariamente, viu, Fabiana? Você precisa começar o desmame diurno. Experimenta desmamar noturno primeiro, para ver como é que fica com o apetite da criança. A Samantha fez um comentário muito interessante aí, né, do leite materno dar essa sustentação para a criança enquanto ela está nessa fase de aprendizado alimentar. Isso é bem importante. Bem legal esse comentário. Eu não estou achando aqui, eu realmente tinha. Tem alguma outra pergunta sobre a questão do aleitamento materno, sobre desmame, que a gente possa evoluir para outro assunto? Não se precipitem em desmamar as crianças, tá? Desmamar não, é bem importante isso, desmamar não necessariamente vai fazer a criança comer melhor, não necessariamente. E aí aqui, acho que foi a Fabiana que falou, não, a Samantha, que realmente, assim, o mamar dá um suporte.
o leite materno dá um bom suporte. Tá? Já falamos de sucos. Ora pronobis, a Fernanda perguntou se criança pode consumir ora pronobis em pó ou em folha. Pode, é uma verdura como outra qualquer, né? Uma verdura não convencional, pelo menos aqui na região Nordeste, Sudeste, ela é considerada uma planta não convencional. Em outras áreas do país, a ora pronobis não é uma punk, né? Ela faz parte ali do dia a dia, mas pode dar sim, sem nenhum problema. A ora pronobis da florzinha branca aqui é a mais fácil de consumir. Pode dar crua ou cozida, tá? Se for muito pequenininho, acho que é melhor assim, dar uma refogada, como faz com couve. Pica e dá para a criança comer, sem problema algum. Aqui tem umas questões de brigadeiro, granulado, e aí a Carol que colocou, né? Ingredientes: açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, xarope de glicose. Gente, isso me dá até assim nos nervos, meu Deus do céu. Esse produto, a marca Dory, é vegano. Pela lista aparece. Isso aqui é vegano sim, gente, mas eu recomendo vocês não comprarem isso de jeito nenhum. Por quê? Primeiro, o primeiro ingrediente é açúcar. 1, 2, 3, 4. O quinto ingrediente é açúcar também, da pior qualidade, que é xarope de milho. Então, o primeiro é açúcar. O segundo é um ingrediente que ninguém deveria consumir, chamado gordura vegetal, que é gordura trans. Então, este aqui eu deixo de recomendação não utilizar, tá? O fato de ser vegano, gente, não significa que seja saudável. Isso aqui realmente é muito ruim. Não é ruim, é muito ruim. Aí vocês trocaram receita de bolo vegano aqui, né? Alguém fez? Alguém conseguiu aí? A Cíntia passou um bolo simplesinho aqui. Tá. Bom, aqui do que teve de interação entre vocês, eu já respondi. Eu vou pegar alguns outros temas que eu tenho aqui e aproveitar que a minha coluna ainda está dando conta aqui e desenvolver com vocês. Porque eu recebo perguntas, às vezes, dentro do Instagram e tudo mais, então, tem uma pergunta aqui sobre açaí. Se pode dar açaí, que tipo de açaí dá para o bebê. Açaí é possível dar para o neném. O que a gente precisa tomar cuidado é que a maioria, assim, 90% do açaí que tem no mercado, ele tem açúcar, tá? Algum tipo de açúcar. Ou é açúcar, que é o mais raro, ou o que é o mais comum e o que é pior é o xarope de milho, que é esse ingrediente que tinha nesse granulado aí que eu citei agora há pouco, tá? Peraí que eu perdi aqui o negócio. Então, se quiser dar açaí, pode comprar a polpa pura de açaí, pasteurizada, que não tem nada, só tem açaí. E aí pode misturar com banana, pode dar tranquilamente. Mas aí, assim, é um alimento muito gelado, dá para colocar mais para frente, né? Não precisa colocar assim tão logo ali na introdução alimentar, ou deixa ficar lá mais pertinho de 1 ano, aí bate com banana, para dar em creme, não para tomar, tá? Dá para fazer danoninho de inhame com açaí, a gente não faz com frutas vermelhas. O açaí é super, assim, rico em antioxidante, né, antocianina, então dá para, por exemplo, fazer danoninho de inhame e usar leite vegetal, inhame,
E o açaí, o leite vegetal, inhame e morango, leite vegetal, inhame e manga, e por aí vai, tá? Então, prestem atenção quando forem comprar açaí, tanto para vocês, quanto para crianças maiores, que eu sei que tem aqui algumas crianças maiores, não comprar com xarope de glicose de milho, tá? E o xarope de guaraná, às vezes, tem açúcar junto. Então, para uma criança, eu não recomendo dar com xarope de guaraná, porque ele é estimulante. Então, tanto pela questão do ser estimulante, quanto pela questão do açúcar. Aí, Dani, eu compro a polpa do açaí, bato só com banana e um pouco de água, fica cremoso. Tem problema bater no liquidificador? Problema algum, Dani, pode fazer tranquilamente. O importante é que não fique molinho, porque senão configuraria um suco aí. Fazer de comer de creminho mesmo. Dá para bater com banana, dá para bater com inhame, dependendo do neném, dá para a gente explorar uma forma ou outra, tá? Damos para a Violeta desde o 7, depois ela ama, ela adora tudo que é gelado, mesmo agora no inverno. Ai, esses nenéns, né? Ainda você mora num... Não é você que mora em Florianópolis? E aí, às vezes, quando é frio, hein? Vixe, Maria, ano retrasado eu fui passar férias aí, Jesus amado. Novembro, um frio do caramba. Enfim, vamos lá. Tem uma outra pergunta que as pessoas sempre me fazem, e a gente acho que já falou, e eu queria retomar, né? Não lembro se a gente falou da última vez, ou se eu falei no Nutripapo quando era ainda o geral, que é sobre a suplementação de ferro, gente. Algumas pessoas me perguntam assim, com 2 anos eu posso parar de dar o ferro? Porque a recomendação do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria é a suplementação obrigatória do ferro até os 2 anos de vida. Aí depois fica assim, passou os 2 anos, paro de dar. Pessoalmente, na minha prática e na prática de vários colegas pediatras e outros nutricionistas também, colegas, que a gente divide, né? A gente tem grupos de WhatsApp, agora que essa história de WhatsApp, né? Maravilhoso, porque tem grupos de discussão de coisas. A gente não interrompe o uso do ferro. E, pessoalmente, eu tenho visto muito benefício em manter essa suplementação, porque a gente tem altíssima demanda de ferro por causa do crescimento. A gente acha assim que é por causa da formação do sangue. Não, essa é a função mais nobre que tem do ferro. Fora isso, a gente usa o ferro para produzir um negócio que talvez muitos de vocês conheçam, chamado ATP, que é a nossa energia dentro da célula. Sem a produção de ATP, a gente não tem nada daquele cansaço, aquele desânimo, a célula não funciona direito, a célula não... Quando eu estudei na faculdade não, antes até da escola, falava que a mitocôndria era o pulmão da célula, né, que respirava pela mitocôndria. Na verdade, tem um processo ali que dá até para a gente usar essa licença poética, e é ali dentro que a gente produz o ATP. Então, a gente precisa produzir isso para ter energia de correr, de brincar, a energia para divisão celular. Então, a minha recomendação é não interromper, a despeito da recomendação oficial do Ministério da Saúde, porque, de novo, isso é uma recomendação populacional. Se a gente pensar toda a base de pessoas que usam SUS e que usam as políticas públicas para receber, eventualmente, né, suporte do governo, receber o ferro no posto, então tem que ter um ponto de corte para o governo poder ter um orçamento que seja factível. Mas, se a gente está falando de fora desse tipo de situação, dá para a gente seguir tranquilamente e com muito benefício a suplementação de ferro. A suplementação de vitamina D, ela é considerada facultativa, porque se a criança é exposta ao sol, não tem necessidade de suplementar enquanto é bebezinho. Mas a hora que a gente faz um exame e vê o nível de vitamina D, a gente delibera a partir de um ponto importante ali, tá?
E aí, ao longo da vida, você vai pegar mais sol, menos sol, a gente vai monitorando. O ferro, a gente nem precisaria monitorar assim, para ter tanta certeza, porque o ferro é o único elemento que a gente consegue ter notícia se a suplementação está bem, está caminhando bem, se está em excesso ou se está em falta, tanto para as crianças como para nós adultos. Quando a gente usa um suplemento de ferro, a gente absorve o que a gente precisa, e o legal, o interessante seria a gente deixar um resto no intestino para dizer, ó, absorvi tudo que precisava, estou deixando um resto, e aí isso colore as fezes. Para o neném ficar bem legal ver, e eu ensino isso, ensinei vocês como fazer isso. Se deixa esse restinho, né, se colore um pouco o cocô, esse cocô fica um pouquinho mais escuro do que o habitual, é sinal que a criança absorveu tudo que ela precisava e deixou esse resto aí. E à medida que ela vai crescendo, se a gente mantiver esse padrão de sempre o cocô ficar um pouquinho escuro, um pouquinho escuro, um pouquinho escuro, a gente sabe que a criança está recebendo a dose que ela precisa e deixando aquele restinho ali nas fezes, mostrando para a gente, ó, essa dose está boa para mim. É o único elemento nutriente que a gente consegue ter essa notícia. A gente não consegue isso com B12, com zinco, com vitamina D, com cálcio, com nada. Com cálcio daria para medir na urina, que não é um exame invasivo, né? Mas eu teria que fazer uma coleta laboratorial. No caso do ferro, não, é só olhar o cocô na privada mesmo, na fralda, no piniquinho, em qualquer lugar, para a gente ver se aquele cocô está um pouquinho escurecido, mesmo o nosso de adulto, né? Mesma coisa. Se está um pouco escurecido, é sinal que a gente está com uma dose adequada para a nossa demanda. Se o cocô ficar muito escuro, preto praticamente, a dose está muito alta. Se não escureceu nada, a dose está ainda insuficiente, requerendo ajuste. Tá bom? Deixa eu ver aqui. A Nathalie, eu vejo muito falar da suplementação de zinco. O que exatamente, Nathalie, você está vendo falar do quê? Que precisa, que não precisa, que é bom, que é ruim? Quer elaborar um pouquinho? Você pode abrir seu microfone e falar. Mais fácil do E que como escrever. ninguém falou, eu falei, acho que é só para escrever. Não, eu ouço falar muito que deve se suplementar zinco, que é muito importante. Então, não necessariamente é necessário suplementar zinco, porque a gente consegue receber zinco na alimentação, e aí o pressuposto é, conhecendo você e a família, na alimentação vegetariana, né? Sim. A gente tem boas fontes de zinco no reino vegetal, os feijões, especialmente, né, as leguminosas de forma geral, a gente tem promotores de absorção de zinco, que é a vitamina C, os ácidos orgânicos, né, presentes nas frutas, presente nas verduras cruas. Então, e é muito importante que a gente preserve o zinco contido nos alimentos, colocando as leguminosas de remolho. Então, essa é realmente algo importante de se fazer para a gente conseguir absorver aquele zinco, tá? Às vezes a gente dosa o zinco é um elemento difícil da gente avaliar na parte metabólica. Eu sei porque tenho bastante experiência com leitura de exame e a gente vê que quando a gente tem uma carência de ferro, o zinco se desloca de compartimento e ele acaba baixando no sangue. Então, a avaliação nutricional do zinco por exame laboratorial, ela depende da avaliação do ferro. Ela é posterior à avaliação do ferro. Então, de início, não tem necessidade. Agora, eu pego uma criança, dosei o ferro, dosei a PCR, dosei a TGP, para ver toda a dinâmica do ferro. O ferro está super ok, o zinco está baixo, aí sim é um caso bem clássico, bem fácil de ver,
que aí eu preciso utilizar ou melhorar a ingestão de alimentos fonte de zinco, deixar o feijão de remolho e consumir leguminosa sempre, ou usar um suplemento. Tá? Por isso que eu falo para muitos de vocês, o pratinho tem que ser dividido em terços, as leguminosas, elas são um grupo que não divide nada com ninguém, o arroz até divide com a batata, né? O cereal divide com os tubérculos, as verduras dividem com os legumes, mas leguminosa não divide o terço dele com ninguém. E ao contrário do que como era na minha época, né? Minha mãe falava para mim, eu falava até para o Rodrigo assim, come só a carninha. Eu aprendi assim, a gente aprendeu assim na faculdade, e aí via minha mãe fazendo, a gente replicava isso. Hoje a gente fala assim, come o feijãozinho, vai no feijãozinho, não é o brócolis que a gente tem que falar, come o brócolis, ai que lindo comer o brócolis. Sim, é maravilhoso comer o brócolis, mas se a gente tem um grupo que vai trazer muitos elementos positivos, vai ter muito carboidrato. Uma leguminosa tem mais de 60% de carboidrato, tem 25% de proteína, tem um monte de fibra, é fonte de ferro predominantemente, assim, qual é a fonte mais rica de ferro no reino vegetal? Leguminosas. Qual é a fonte mais rica de zinco no reino vegetal? Leguminosas. Então, as leguminosas são realmente o grupo alimentar para a gente dar toda e total atenção, e a nossa maior insistência deve ir por elas. Não precisa nem insistir no arroz, mas no feijão a gente insiste. Tá? Então, não necessariamente precisa dar o zinco. Tá? Leguminosas e colina. Quer elaborar um pouco, Rodrigo, o que você quer trazer aqui para reflexão? A gente estava vendo no congresso, uns 2 finais de semana atrás, que as leguminosas são fonte de colina também. Ah, entendi. Sim, entendi, né? Como fonte, sim. Então, a colina, gente, é um elemento bastante importante. Quem passou em consulta de gestação comigo sabe que eu suplemento a colina na gestação e na lactação, para o leite materno ficar um leite rico em colina. A colina é importante para a produção de acetilcolina. Acetilcolina é um neurotransmissor. A colina é importante para a produção de eu vou ter que falar o nome técnico, de um radical chamado radical metil, que ele vai fazer uma reação de metilação do metabolismo. Essa é uma reação extremamente importante para o metabolismo, e a colina é um elemento para a formação desse radical metil constante. E aí existe, entre aspas, um preconceito e um preconceito, as duas coisas, de que vegetarianos não têm colina suficiente. Por quê? Porque o ovo tem uma quantidade exorbitante de colina. É muito, muito, muito grande a quantidade de colina. Tanto que ultrapassa, assim, se comer 2 ovos, ultrapassa muito a necessidade da colina. E aí fica assim, no reino vegetal não tem colina. E aí o Rodrigo está trazendo essa reflexão, que eu até agradeço ter me lembrado, né? As leguminosas são a principal fonte de colina no reino vegetal também. Então, assim, carboidrato, proteína, zinco, ferro, colina, fibra. Se é um feijãozinho preto, tem lá antioxidante, feijãozinho vermelho tem antioxidante também, vitaminas do complexo B, enfim. Leguminosa é realmente um grupo alimentar extremamente importante, tá? Mais alguma pergunta aqui, gente, no chat? Eu vou acabar até, assim, se vocês tiverem perguntas, fazer, senão eu vou encerrar um pouquinho aqui, que a coluna está meio reclamando um pouquinho aqui. Amanhã eu tenho que atender a Daniela, né, tenho que atender a Violeta, tenho que estar em pé para conseguir. A semana passada a gente não atendi, tive que cancelar toda a agenda, porque eu não conseguia ficar sentada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que só somos, exceto o Rodrigo, só o público feminino aqui? Não temos, estamos desprovidas do elemento Y aqui na nossa roda.
Não sei se os Y estão aí do lado, né, Roberto? Que eu sei, assim, os Y estão aí do lado. Chegou agora. Chegou Mas agora. estava ouvindo agora, o Tava finalzinho. Então, gente. Fala baixo. Oi, Beto. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia, Ana. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Então tá, meus queridos, minhas queridas, para quem vai assistir depois, a gente segue ali no grupo. Eu tinha prometido de entrar ali, mediar, mas semana passada não conseguia, retrasada não consegui. 15 dias, pessoas, com essa coluna desse jeito, tá realmente uma maratona. Mas vamos lá. Então, um beijo para vocês todos, todas, boa noite. Eu vou encerrar aqui a gravação e depois o Rodrigo